TV, a nossa televisão. Muito obrigada, Sra. Presidente. Como sabe, queria cumprimentar o Sr. Ministro e toda a sua equipa. E como sabe, engano foi uma palavra já utilizada várias vezes pelo CDS para descrever este orçamento. E eu hoje, tendo ouvido, Sr. Ministro, e até tendo já lido sobre a sua intervenção, o Sr. Ministro chegou aqui a aconselhar humildade e depois disse uma frase em que classificou este orçamento que apresentava como representativo do melhor desempenho financeiro e económico da Europa. E disse um soundbite, até percebo, que o PIB veste Prada. E eu gostava de começar por lhe dizer, Sr. Ministro, que os impostos que os portugueses pagam, de certeza que não vestem Prada. E de certeza que os portugueses preferiam vestir Portugal e terem o direito de ficar com um bocadinho mais do produto do seu trabalho e do seu esforço e não terem que suportar a maior carga fiscal de sempre. Certeza, Sr. Ministro, que a saúde e o estado dos hospitais não vestem Prada. Preferiam vestir Portugal e ter as obras que há muito necessitam. A educação e o estado das escolas, Sr. Ministro, também de certeza que não vestem Prada. Preferiam, se calhar, uma política mais realista e menos ideológica que permitisse melhores condições nas escolas. Os serviços públicos, em suma, Sr. Ministro, de certeza absoluta que não vestem Prada. Preferiam todos, com os portugueses, vestir Portugal e não serem enganados. E eu gostava de lhe dizer se acha, e já que falou do melhor desempenho financeiro e económico da Europa, últimos dados, segundo trimestre deste ano. Basicamente, o maior déficit em 22 Estados-membros e uma dívida pública o segundo maior déficit e uma dívida pública que permanecia a pior. Imagino que depois haja mais dados e não seja a pior. Fique nos 3, 4 piores. É isto que considera o melhor desempenho financeiro e económico da Europa. Em 2017, crescimento económico. Podemos aqui discutir se há 20 países que crescem mais de Portugal, se há 19 países que crescem mais de Portugal. O que eu lhe pergunto, Sr. Ministro, é ou não é verdade que a maioria dos países na Europa crescem mais do que Portugal? É ou não é verdade? E, em segundo lugar, Sr. Ministro, é ou não é verdade que este orçamento que apresenta é o segundo ano consecutivo de economia portuguesa a desacelerar? Basicamente é esta curva que lhe posso mostrar aqui. E, portanto, Sr. Ministro, a pergunta que eu lhe faço é se está satisfeito, é se isto lhe parece suficiente ou se acha que Portugal tem o direito de ambicionar que esta curva continue a crescer. Essa é que é a pergunta fundamental que o Sr. Ministro tem que responder. E não apenas que o Sr. Ministro tem que responder, mas que este orçamento tem que responder. E eu chamo-lhe engano porque o Sr. Ministro aparece aqui a dizer novo impulso de crescimento. Mas novo impulso de crescimento. Então o Sr. Ministro diz que a economia vai desacelerar, diz que vamos crescer menos no ano que vem do que crescemos este ano e isto é um novo impulso de crescimento. A pergunta fundamental é se acha que Portugal pode aspirar a mais, pode aspirar a ser um dos países que mais crescem na Europa ou se a dimensão da nossa ambição, a dimensão dos portugueses, da ambição dos portugueses é esta. Eu acho que é mais. E acho que um orçamento tem que responder a essa pergunta. E é essa pergunta que o Sr. Ministro deixa absolutamente sem resposta. Porque diz, já está fantástico como está. Não temos o direito de querer mais, não temos o direito de esperar mais. E isso, Sr. Ministro, não vou fazer a maldade de perguntar se o Sr. Ministro da Economia estará satisfeito. Mas o CDS não está. Acho que temos o direito de ambicionar mais. Em segundo lugar, engano. Carga fiscal. Já tivemos esta discussão muitas vezes. E o Sr. Ministro fala tanto de previsões, a carga fiscal, de facto, tem sempre ultrapassado as suas previsões e vai atingir um novo recorde este ano. Não era suposto, se bem se lembra, já tivemos esta discussão no ano passado, o Sr. Ministro disse, não, agora, por acaso aumentou em 2017, mas agora em 2018 é que vai diminuir. Agora no orçamento vem dizer, não, afinal, vai mesmo aumentar. E eu reparei num número que utilizou, porque disse um déficit, e utilizou 2015, um déficit de menos 7 mil milhões de euros do que em 2015. Eu gostava de lhe lembrar que a receita fiscal, curiosamente, se a comparar com 2015, também aparecem lá mais 7 mil milhões de euros.
E talvez isso responda a muitas perguntas sobre os resultados que o Sr. Ministro vem aqui utilizar. E também gostava de lhe lembrar, e tenho perguntas concretas sobre a carga fiscal, mas gostava de lhe lembrar uma coisa. Investimento público, que eu lembro-me em tempos, muitas pessoas ali na bancada do Partido Socialista diziam que era o grande motor da economia, diziam que era vergonhoso o nível de investimento público que se tinha chegado durante o período de ajustamento e da Troika. Eu gostava de lembrar que no período de 2011 a 2015 foram investidos em investimento público cerca de 21.490 milhões de euros. De 2016 a 2019, de acordo com as suas projeções, que já de si não costumam ser executadas, mas vamos imaginar que até estamos a falar de 15 mil milhões de euros ao longo de todo o período. Ou seja, comparando os dois períodos, estamos a falar de menos 6 mil milhões de euros de investimento público. Estamos a falar de uma queda no investimento público de 28%. Talvez isto explique porque é que, até para as mais simples reparações, não há dinheiro ou não há autorização nos serviços públicos. E sobre impostos, tenho perguntas muito concretas para lhe fazer. Primeiro, o que o Orçamento do Estado consagra é que não há qualquer alteração ao IRS. Não é alterada a tabela de taxas do IRS. O que eu quero saber é se o Governo planeia alterar a tabela de retenção na fonte para que, efetivamente, as pessoas passem a descontar menos, a reter menos na fonte e a receber mais, criando assim a ilusão, naturalmente, de que há uma descida de IRS em ano eleitoral. Em segundo lugar, quero-lhe também perguntar porque é que a sobretaxa ou adicional de ISP, sobre o qual houve um amplo consenso aqui no Parlamento para que fosse eliminado, tendo, aliás, os partidos que suportam o Governo dito que só não aprovavam porque tinham que esperar pelo orçamento, eu gostava de saber porque é que ele se mantém. E, por último, Sr. Ministro, porque também é importante nesta matéria de enganos sabermos do que é que estamos a falar, eu só gostava de esclarecer uma dúvida que é muito simples, que é a seguinte. A UTAL veio dizer que, de acordo com as suas contas, o déficit em 2019 será do dobro do que o Sr. Ministro prevê, reporta, o que lhe queira chamar. Será de 0,5 ao invés de 0,2. Eu pareceu-me, da resposta que eu ouvi dar às perguntas anteriores, que o Sr. Ministro, aquilo que tinha a esclarecer quanto a isto isto é um problema de ignorância, não perceberam, não compreendem, não são capazes, e falou até nos expertos da contabilidade pública e da contabilidade nacional. Eu gostava de perceber se são estas as explicações que o Sr. Ministro tem a dar ao Parlamento, sobretudo a propósito de um relatório do UTAL, porque, Sr. Ministro, nós não estamos aqui para ter discussões técnicas com o Ministro das Finanças, estamos aqui para ter discussões políticas, mas há uma unidade técnica de apoio orçamental que é, como o próprio nome indica, lá está, técnica, e que chega a um número de déficit diferente daquele que o Sr. Ministro reportou, que por acaso é mais do dobro do que o Sr. Ministro reportou. E, portanto, eu acho que o mínimo que se espera é que o Sr. Ministro dê alguma explicação. Se a única explicação que tem para dar é que isto é ignorância, bom, então o Parlamento terá que tomar medidas, porque acho que esta é uma unidade independente e já ouvi chamar-lhe muitas coisas, mas, sobretudo, credível. Portanto, há alguma coisa aqui não bate certa, Sr. Ministro. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, para responder, tem a palavra o Sr. Ministro. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles. A Sra. Deputada Cecília Meireles confunde a data de publicação das estatísticas do período de referência das estatísticas. Enfim, vamos lá ver. As estatísticas que referiu dizem respeito ao ano 2017, não é ao segundo trimestre de 2017. As estatísticas que referiu são do ano 2017, como um todo, com a capitalização da Caixa Geral de Depósitos. Isso que vocês não queriam que acontecesse, aconteceu. Foi o maior investimento na banca pública feito em muitas décadas em Portugal. Deixaram a Caixa Geral de Depósitos à beira da resolução
e sujeita à BRRD em 2016, porque não tinha nem estratégia, nem capital, nem plano de negócios. Pois muito bem, é isso que justifica a estatística que a senhora deputada referiu, porque se lhe retirar esse efeito, o saldo orçamental em 2017 em Portugal não tem essa dimensão e não tem essa expressão estatística que lhe referiu. Ó, senhora deputada, estamos a convergir com a média da área do euro. 4 décimas em 2017, 2,8 é a estimativa que hoje o INE tem para o crescimento em 2017, 2,4 é a média da área do euro. 4 décimas de convergência, a senhora deputada tem que recuar muitos anos, para observar Portugal a convergir desta maneira. E é isso que nós temos que sublinhar. Dizer que todos gostaríamos que fosse melhor é uma tautologia. Ou seja, não é uma frase que possa ficar só na sua boca. Percebe? É uma frase que todos podemos dizer. Mas eu acho estranho que na sua intervenção não tenha falado nem do emprego nem do desemprego. E eu acho que é sintomático, não é estranho. E é sintomático de que quando nós construímos um argumento, escolhendo apenas os indicadores que achamos adequados para esse argumento, estamos obviamente a distorcer a realidade para a qual estamos a olhar. Ó, senhora deputada, nós temos uma taxa de desemprego hoje que está muito abaixo da média da área do euro. Vários pontos percentuais abaixo da área do euro. Temos uma taxa de criação de emprego que é das mais altas, se não a mais alta, às vezes é a mais alta, outras vezes é a segunda mais alta, trimestre após trimestre nos últimos 2 anos da área do euro. Temos os salários a crescer. As remunerações que os portugueses levam para casa todos os meses têm crescido nos últimos 2 anos, face ao ano anterior, 7%. Em setembro, as contribuições sociais para a Segurança Social cresceram 7%. 7% com a taxa de inflação que temos, que é próxima de 1%, é um crescimento real do ponto de vista daquilo que são os rendimentos que as pessoas levam para casa, enorme, verdadeiramente colossal, que foi usado noutros tempos para outra qualificação. Não é? São 7%, senhora deputada. E a discussão sobre a carga fiscal enquadra-se, obviamente, neste tipo de raciocínio. Nós promovemos uma redução do IRS que significa que, em percentagem do PIB, comparado com 2015, a receita de IRS passa de 7,3% em 2015 para 6,3% em 2019. 6,3%. É 1 ponto percentual. Se este governo tivesse tido para o IRS uma política de manutenção do peso no PIB da receita de IRS, teríamos uma receita de IRS superior em 2 mil milhões de euros. 2 mil milhões de euros. Isto, senhora deputada, é o que significa o alívio fiscal que eu aqui hoje referi para as empresas. E a questão, para as famílias, perdão. E a questão do investimento público, se olhar para aquilo que é a trajetória ao longo da legislatura, verá que aquilo que há é uma inversão da queda muito significativa que ano após ano, com uma exceção, que é a exceção de 2015, porque em 2015 fechava-se o quadro comunitário de apoio, em 2015 até havia eleições, se calhar era eleitoralismo, mas fechava-se o quadro comunitário de apoio, há outras questões de eleitoralismo que podemos discutir, mas que fechava o quadro comunitário de apoio e o investimento público em 2015, de facto, destoa do resto da legislatura passada. Mas o que nós temos conseguido de 16 para 17, de 17 para 18 e está inscrito no Orçamento de Estado de 18 para 19, é um aumento muito significativo do investimento público. As questões que me coloca do ponto de vista fiscal têm as seguintes respostas. Vamos ver, o adicional do ISP, não sei se é isso que se refere, mas o adicional do ISP mantém-se
e é uma receita do Fundo Permanente Florestal. Isso é aquilo que hoje se chama adicional do ISP. As variações, as alterações ao ISP são matéria de portarias, não são matéria de articulado no Orçamento de Estado. Teremos, obviamente, possibilidade de discutir essa matéria, como todas as outras, aqui na Assembleia, e a mesma coisa se passa para as tabelas de retenção na fonte. É normal, ano após ano, que as tabelas de retenção na fonte sejam revistas, mas, mais uma vez, não é uma matéria que esteja no Orçamento de Estado, é uma matéria de portaria e posterior. A senhora deputada sabe que o dobro de 0 é 0, o triplo de 0 é 0 e o décuplo de 0 é 0. Quando a senhora deputada brinca com os dobros, muito bem, quando a senhora deputada brinca com o dobro e diz que a UTAU prevê agora um déficit que até é o dobro, ou mais do dobro, do que o Governo, isto, se calhar, podíamos até dizer que o Governo não pôs o déficit zero para a senhora deputada poder dizer isso, porque senão qualquer número, qualquer múltiplo de zero daria zero. Mas fora deste jogo, obviamente, que a senhora deputada fez com o dobro, eu gostava de ser muito claro em relação à minha avaliação sobre aqueles que avaliam a política orçamental e os cenários macroeconómicos. E todos devemos ser muito humildes nessa avaliação, até porque uma boa parte da minha vida profissional foi também fazer essas projeções. E a verdade é que eu não me lembro de nenhum erro inferior a 0,3 do PIB das projeções da UTAU ao longo dos últimos anos sobre saldos estruturais, sobre saldos globais. Não me lembro. Sinceramente, não me lembro. Todos os erros de previsão são superiores a esta magnitude. E em relação ao cenário macro, que na verdade é aquilo que também o Conselho de Finanças Públicas veio falar, nós temos, ao longo da história recente, erros de magnitude absolutamente descomunal face às previsões para a economia portuguesa. Eu relembro que para 2017, todas estas organizações que fazem projeções projetavam um crescimento no final de 2016 para 2017 na ordem dos 1,2, 1,3 pontos percentuais. Cresceu a economia portuguesa em 17, hoje 2,8. Nós temos que olhar para estas estimativas, mais do dobro. Nós temos que olhar para estas estimativas com a humildade política do que é o que estamos aqui a discutir. E nós devemos, em vez de embandeirar sobre diferenças de estimativas, perceber de onde é que elas vêm. E eu acho que hoje aqui eu já expliquei qual é a origem da diferença de que estamos a falar. As tabelas que foram apresentadas no Orçamento de Estado são distintas no conceito daquilo que era apresentado no passado, são mais claras, são mais transparentes. O ajustamento que é feito numa fase posterior do cálculo do saldo em contabilidade nacional, e foi só isso e apenas isso que se passou. Muito obrigado. Muito obrigada.